Olá, meu nome é Fabrícia e nesse vídeo venho trazer a correção das atividades do PET 2 de Língua Portuguesa para o terceiro ano do ensino médio. Então vamos realizar a correção das duas primeiras semanas. Então vamos lá começar pela semana 1? Então nesta primeira semana nós vamos ver que ele vai trazer um gênero textual que é a capa de revista. Então nesta capa aqui, para que a gente possa analisá-la e entendê-la, a gente vai rever alguns conceitos, que são os conceitos de texto verbal e não verbal. Então, a linguagem verbal vai ser aquela que vai se utilizar de palavras escritas ou faladas. E a não verbal vai ser aquela que vai se utilizar de símbolos, gestos, sons, imagens e cores para passar a mensagem. E nós podemos ainda ter a linguagem mista, que é quando utiliza-se tanto da linguagem verbal quanto da não verbal. E uma vai completar o sentido da outra ali dentro do contexto comunicativo empregado. Então, dentro desse contexto aqui dessa capa de revista, nós vamos verificar que ele vai estar centrado dentro dos elementos da comunicação no referente, que é no assunto a ser abordado. Então, o assunto aqui é a coisa mais importante, que é esse comer bem para viver melhor, pois ele vai querer destacar a informação que vai ser abordada na matéria principal, causando assim no leitor o desejo de comprar essa revista para conhecer mais sobre esse assunto. Então, aqui vai se utilizar da função comunicativa denotativa. Então, sempre por estar aí embasado nesse referente, nesse assunto da mensagem. As fontes e cores utilizadas nesse texto principal, a gente pode perceber que elas casam com as cores dos restantes das imagens, então elas combinam entre si. Isso aí ocorre para que elas fiquem em harmonia com as imagens utilizadas e vai permanecer em destaque, de forma a chamar a atenção do leitor, para ficar mais agradável para o leitor. Porque a revista é um produto que quer ser vendido, então ela tem que ser bonita aí aos olhos do seu consumidor, que vai ser o leitor da revista. E aí, essas imagens, elas sempre vão complementar os textos, e nós temos uns textos menores aí, que vão trazer alguns detalhes, que também complementam a informação que quer ser passada. Então, vamos à correção das atividades. Então, a gente vai observar aqui novamente a capa da revista, e aqui a gente tem a fonte de onde ela foi retirada, né? Que foi do site revistaepoca.globo.com. Então, na primeira questão, pergunta o seguinte: qual o nome da publicação cuja capa foi apresentada? Então, o nome é esse que está aí com fundo vermelho, em destaque, né? Que ele tem, inclusive, uma logomarca, onde o ozinho foi substituído pela imagem do globo terrestre, ou seja, ela abrange comunicações e informações do mundo todo. Então, o nome da publicação é Revista Época. Na letra B, ele pergunta que público costuma ler essa revista. Então, aí, ela é uma revista voltada para diversos temas. Então, vai ser a pessoas que têm interesse em saúde, economia, artes e outros assuntos aí do cotidiano. A letra C, na capa, qual imagem vai se destacar, né? Então, a imagem que mais se destaca aí vai ser o texto central, que é esse comer bem para viver melhor, que vai complementar-se com essas imagens aí que estão fazendo a borda desse texto. Na próxima questão, que é a letra D, qual é o tema tratado nessa revista? Então, o tema que ela trata aqui são temas diversos, né? Mas o que está em maior destaque, que vai ser a reportagem principal, vai ser a alimentação saudável como aliada para a manutenção da saúde. Na letra E, a gente vai observar ainda esse título central da reportagem e a gente vai responder a algumas perguntas. Então, aqui, pergunta em que tempo e
em que pessoa foi empregada aí os verbos. Então, nós temos aí nessa frase principal dois verbos, comer e viver. Então, esses dois verbos, eles estão empregados no tempo infinitivo impessoal. Por quê? Ele não está voltado a um interlocutor específico. Ele não tem uma pessoa específica para a qual está falando. Ele está sendo direcionado a um público amplo. Então, ele está sendo direcionado a todos. Então, aí ele está no tempo infinitivo impessoal. Na próxima questão, a letra F, as mensagens verbais e não verbais se complementam? Sim, né? Elas estão se complementando, né? O uso dos textos e imagens, eles completam o sentido que se quer passar dessa mensagem da capa, para chamar a atenção do leitor. A letra G, que recurso argumentativo é usado nessa capa? Então, aí, como recurso argumentativo, nós temos que a finalidade de se vender um produto, né? Então, a revista ali, ela é um produto que tem que ser vendido, tem que inferir ali no consumidor o desejo de comprar a revista. Então, para isso, ele vai utilizar-se de informações-chave, como a união da saúde com o prazer de comer, a prevenção de doenças consideradas graves, as imagens que também colaboram porque apresentam alimentos coloridos, bonitos de se ver e que são bem conhecidos aí dos leitores. Então, aí na letra H, a gente tem uma pergunta que é: qual a editora responsável por essa revista, pela sua publicação? Então, a gente pode perceber essa publicação lá na fonte de onde ela foi retirada, que foi do site revistaepoca.globo.com. Então, a gente aí vai inferir que ela é da editora Globo. Na letra I, ele afirma que, além da reportagem principal, vai haver a chamada para outras 3 reportagens e pede para que você identifique-as e discuta a técnica utilizada na revista. Então, a gente vai ter aqui uma chamada aqui abaixo da reportagem principal, falando aí sobre dietas. Nós temos aqui na parte de cima outras 2 que falam sobre poupança e sobre a banda Jonas Brothers. Essas informações que ela coloca é uma técnica para chamar a atenção de diversos leitores, alcançar um público-alvo maior, demonstrando assim que a revista possui um conteúdo bem diversificado e que pode atingir uma grande variedade de leitores. Então, aí na questão número 2, nós temos um cartoon do Bob Tavis, retirado do jornal Estado de São Paulo, onde temos 2 pessoas. Nós podemos perceber que elas estão na França, né? Temos aí a Torre Eiffel ao fundo e um falante fala para o outro: o GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. Então, a gente vê que nesse contexto aqui, eles estão tendo dificuldade em se comunicar perante esse idioma que eles desconhecem. Então, vamos lá para as questões. Então, nessa questão número 2, ele pergunta para você o efeito de humor presente no cartoon. Ele vai acontecer por quê? Principalmente de acordo com qual atitude? É na semelhança entre a língua de origem e a local? Então, ali, pelo aquele balãozinho com a fala, a gente percebe que a língua de origem é a língua portuguesa. E a língua local, de acordo com aquela imagem da Torre Eiffel ao fundo, a gente percebe que é o francês. Então, o humor ele não está nessa diferença. A letra B fala que é falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico. Também não, né? A gente não vê ali nenhum erro ali no uso do aparelho, que é o GPS, que está na mão de uma das personagens. A letra C, falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico. Também não, né? A gente não vê ali que ele está tendo nenhuma dificuldade em operar ali o aparelho. Discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. Então, a gente tem que entender aí o que é discrepância.
Então, discrepância vai ser a desigualdade, diferença, discordância. Então, aí, a discordância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. Então, realmente, a gente percebe que eles, com o GPS, conseguem se localizar, conseguem chegar a qualquer lugar, mas achar um lugar e saber se comunicar nesse lugar não é algo que é igual, né? Você pode ir a qualquer lugar, mas se chegar em um lugar que fala um idioma diferente, você vai ter aí dificuldades comunicativas. Então, a letra certa aqui seria a letra D. A letra E não pode ser porque, ó, incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as personagens se encontram. Também não, né? Porque ali, esse ponto turístico, além de ser conhecido mundialmente, né? A gente infere que elas saibam onde estão ali, porque tem inclusive um GPS que pode falar isso para eles. Então, terminamos a correção da primeira semana e vamos começar a correção da segunda. Então, vamos lá? Na segunda semana, o primeiro texto apresentado foi uma tirinha do Maurício de Souza, onde aparece a personagem Chico Bento, que é um personagem aí caipira, que tem um falar próprio, né? E ele está conversando aí com a sua professora. Então ele chega nela e fala: professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então, traz aí um humor muito grande, né? Além de ser engraçada a forma que ele fala, também é engraçado esse contexto aí, que ele pergunta se ele vai ser castigado por algo que ele não fez, né? A professora aí acha que ele não deve ser castigado porque não fez nada de errado, né? Mas pelo contrário, ele fez algo muito errado, né? Ele deixou de fazer a lição de casa. Então isso traz o humor aí na tirinha. Então vamos aí à questão sobre esse texto. Então, sobre os aspectos que envolvem a variação linguística, é correto afirmar que, então, variação linguística vai ter a ver com aquelas diferenças que há dentro da língua portuguesa das formas de falar, de se comunicar nesse idioma. Então, ela pode ocorrer por diversos motivos. Fatores regionais, fatores de idade, fatores de nível de escolaridade. Então, tem vários fatores que vão influenciar nessa forma de se comunicar com a língua portuguesa. E ele pede para você, para indicar qual opção aí é correta ao observarmos isso aí. Então, a gente tem aí a letra A. Por se tratar de uma variante informal, a fala de Chico Bento apresenta marcas da oralidade típicas do falar caipira? Então, ela é uma variante informal, né? Ela não está baseada ali na gramática, na língua portuguesa padrão. Ela se baseia na informalidade da língua. Então, traz marcas da oralidade do falar caipira, sim, né? Ela traz aquelas palavras num, fessora. Então, são palavras assim que marcam o falar aí das pessoas que moram, que vivem no campo. Então, a resposta certa aqui já é a letra A. Então, aqui não pode ser a B, né? É porque a fala do Chico Bento nesse quadrinho, ela não é objeto de preconceito linguístico por parte de falantes provenientes da área urbana. Mas a gente percebe que muitas vezes isso ocorre, né? Há esse preconceito pela forma da pessoa falar. Você liga essa forma idiomática aí a uma pessoa pouco instruída, uma pessoa aí que não tem conhecimento e que nem sempre pode ser assim. Pode ser uma escolha do próprio falante. Então, por se tratar de uma conversa com sua professora, a fala de Chico Bento não cumpre seu papel comunicativo? Não, né? Pelo contrário, a professora consegue entender o Chico Bento. Então, houve aí o sucesso da comunicação. Então, o emissor conseguiu falar e o receptor conseguiu ouvir, sem que houvesse ruído durante a comunicação. Então, se o emissor ele consegue transmitir sua mensagem, há o sucesso do papel comunicativo. Então, também não pode ser a letra D,
porque a forma como Chico Bento se expressa traz prejuízos à norma padrão da língua, por isso deve ser evitada? Ele não traz prejuízos à norma padrão, né? Porque se a gente for se basear na sociolinguística, que é uma ciência que estuda o uso e a integração da língua dentro da sociedade, a gente vai perceber que não existe língua portuguesa errada. Existem contextos incorretos de utilização. Então, você tem que ficar atento onde e quando você vai utilizar-se da língua. Certinho? Vamos para a próxima questão. Questão número 2, você vai ler novamente a primeira tirinha lá da atividade 1 e você vai responder. De acordo ali com a personagem Chico Bento, como você a caracterizaria de acordo do ponto de vista econômico? Então, aí se a gente for observar aí pelos trajes que ele veste, né, por estar descalço, a gente pode caracterizá-lo como uma pessoa simples, residente no campo, e pelos trajes ele vai se tratar de uma pessoa com a condição socioeconômica menos favorecida. Então vamos aí para a letra B. Como você caracterizaria do ponto de vista regional e geográfico, né? Então aí a gente pode perceber que ele é uma pessoa que vive no campo, na zona rural, um sertanejo. Letra C. Ele pede para você caracterizá-lo do ponto de vista social. Então, do ponto de vista social, ele é alguém que faz parte das minorias, aqueles com baixa escolaridade e ou condição financeira desprivilegiada. Então, aí na letra D, por que você pôde responder as questões anteriores? Em que você se embasou para isso? Então, aí, para responder essas questões, a gente precisou fazer a leitura tanto dos textos quanto das imagens, né? E a gente precisou observar atentamente a tirinha. Então, nela a gente pode observar as características físicas da maneira da personagem se vestir e as características linguísticas de seu modo de falar, que é característico aí das pessoas do campo. Então, a letra E pergunta o seguinte: existe, então, alguma correlação entre identidade cultural e variação linguística? Então, a gente percebe que sim, né? Pois a língua portuguesa ela vai sofrer variações no tempo, chamada variação diacrônica, e no espaço, que é a diatópica. Então, aí, a gente pode perceber que a língua portuguesa vai recebendo aí, com o tempo, muitas mudanças. Então, a língua portuguesa que era falada aqui no Brasil, lá em 1800, em 1900, ela vai sendo aí mudada. E muitas palavras vão sendo agregadas, outras palavras vão sendo esquecidas, que seria aí, no caso, essa variação diacrônica, que é a variação pelo tempo. A variação diatópica é aquela que vai ocorrer no espaço. Ou seja, aqui em Minas, a gente tem palavras próprias do nosso falar. Lá no Nordeste, eles têm outras palavras. Lá em São Paulo, Rio de Janeiro, eles têm outras palavras. Então, aí a gente percebe que dentro de um espaço de um país, a gente pode ter aí várias formas de se falar diferente a mesma língua. Então, isso seria a variação diatópica. Então, de acordo com essas variações, a língua ela vai sendo influenciada pela cultura, idade, condição financeira, grau de escolaridade, a região em que vivem os falantes. Ou seja, ela vai estar em constante transformação. Então, aí na letra F, pede para você, se utilizando estritamente da linguagem utilizada pela personagem Chico Bento, você pode responder as questões 1, 2 e 3, ou seja, A, B e C, e pede para você explicar. Então, sim, né? Porque culturalmente, nós já vamos relacionar essa forma de falar, né, esse sotaque aí, às pessoas com condições financeiras precárias ou com pouca escolaridade e que vivem na zona rural. Esse fato ele é amplamente influenciado pelas mídias e podem levar a um estereótipo de que todos aqueles falantes que vêm do campo são assim. E isso vai denominar um tipo de preconceito linguístico. A letra G. E essa maneira de conversar é típica da zona rural ou da zona urbana? Como você chegou a essa conclusão?
Então, aí, ela é típica aí da zona rural, né? E a gente consegue identificar pelo sotaque, que vai ser aparente na fala. Porque, culturalmente, nós relacionamos essa forma de falar às pessoas que vivem na zona rural. A letra H. É tranquilo para as pessoas aceitarem a fala típica da zona urbana? Sim, né? A fala típica da zona urbana, ela é uma variante aí que é considerada de prestígio, né? Muitas vezes aí a zona urbana ela é superestimada. Então a gente pretere a forma rural, né? Essa forma aí do sertanejo, por achá-la incorreta, por achá-la muito errada, e vai preferir a forma do falar daqueles que vivem na zona urbana, que de uma forma falsa, né, é ligado aí à variante padrão da língua. Então você tem aquela ideia concebida pelas mídias de que quem vive no campo fala tudo errado e quem vive na cidade fala tudo certo. E isso não está correto, né? Muitas vezes aí um falante da cidade pode falar mais errado do que alguém que vem do campo. Isso aí vai depender muito de como a pessoa se utiliza da língua, dos seus conhecimentos linguísticos e de como ela faz uso dessa língua de acordo com os contextos comunicativos. Então, vamos para a questão número 3. Crie um pequeno texto respondendo as questões abaixo. Então, aqui você vai fazer uma atividade de produção textual, onde você vai falar sobre essas variedades linguísticas. Então, existe uma variedade melhor do que a outra? Como devemos tratar as variedades linguísticas enquanto formas diferentes de realização da língua? Ou como correto e não correto? Então, você escreva aí um pequeno textinho dissertativo, que é aquele texto escrito em prosa, em parágrafos, onde você vai pegar seus conhecimentos acerca das variedades linguísticas e vai aí colocar o que você conhece e expor também a sua opinião sobre esse assunto. Então, como exemplo aqui, eu coloquei só um resuminho aqui sobre o que é a variante linguística, né? As variedades linguísticas. Então, de acordo com a sociolinguística, né, que vai estudar o uso e a interação da língua na sociedade, não vai haver variante incorreta no uso da língua, e sim contexto de utilização inapropriados. Então, por exemplo, enquanto você está falando com seus amigos ali numa rodinha de conversa, você pode usar gírias, você pode usar expressões próprias do seu grupo de amigos. Mas quando você vai se dirigir, por exemplo, a uma autoridade, ou você vai apresentar um trabalho na sua sala de aula, ou você está na faculdade e vai apresentar ali um seminário, aí você tem que se utilizar da língua portuguesa em sua variante padrão, da língua culta, porque aquele momento, aquele contexto pede essa utilização. Então, não vai ser nenhuma variante melhor do que a outra, e sim vai ter a ver com essa importância do respeito quanto aos falantes de qualquer variante. Então, você tem que respeitar a pessoa, não importa como ela está falando, deve haver esse respeito dentro dessa utilização da língua portuguesa. Então, eu espero ter ajudado vocês nessa questão. Façam os textos de vocês. E se você quiser compartilhar, manda aqui embaixo nos comentários o seu texto, sua opinião sobre a variedade linguística. Eu vou estar aguardando. Então, nós chegamos ao final de mais uma correção. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus colegas e se inscreva no meu canal para dar um apoio para o meu trabalho. Então, beijo no coração e até a próxima vídeo correção.